É uma alegria estarmos mais uma vez meditando na palavra do nosso Deus e nós vamos estudar a Bíblia sobre pregação do Evangelho. Motivos pelos quais o crente deve pregar o Evangelho sem temer. Pregação do Evangelho é imperativo, não é uma escolha, mas é uma obrigação de cada crente, porque o Senhor ordenou, o Senhor determinou aos seus discípulos. Ele não pediu, ele não deu uma sugestão, mas disse que eles deveriam pregar o Evangelho. Vamos ter por base bíblica o texto de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 24. Eu lerei o texto, por gentileza, acompanhe comigo. Mateus 10, 24 a 33. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, motivos pelos quais o crente deve pregar o evangelho sem temer. O contexto desse texto, ou desta história aí, é justamente quando o Senhor Jesus vocacionou os seus discípulos, aqueles que foram chamados posteriormente de apóstolos. O Senhor os vocaciona, o Senhor os chama e o Senhor os envia a pregar. Por exemplo, em Marcos 3, a partir do 13, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. O Senhor, então, passa a noite orando. Depois, quando amanhece, ele vocaciona aqueles que haveriam de ser os seus discípulos mais próximos. Ele os vocaciona e os envia. O texto nos informa que Jesus os chamou para primeiro estarem com ele, para terem comunhão com ele, para se relacionarem com ele. Só depois é que o Senhor os envia a pregar, a ensinar, a expelir demônios, a fazer milagres, a pregar o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. Além do mais, o Senhor, quando, nesta ocasião aqui em Mateus, quando ele os vocaciona, quando ele chama, o Senhor adverte para eles que eles teriam dificuldades. Jesus não esconde. Veja que Jesus chama, Jesus comissiona, ele ordena que eles vão, mas ao mesmo tempo disse para eles que eles sofreriam perseguição. Talvez se fosse um de nós, pudesse dizer assim, olha, vai ser uma maravilha, todo mundo vai ouvir vocês. Não, não foi isso que aconteceu. Jesus, pelo contrário, disse, vocês são ovelhas no meio de lobos. Já pararam para pensar, ovelhas no meio de lobos?
uma ovelha no meio de lobos será destruída. E Jesus disse exatamente isso, vocês são exatamente como ovelhas no meio de lobos, mas não se preocupem, eu estarei com vocês. Eu vou dar vitória a vocês. O Pai Celestial preservará a vida de vocês. O Senhor falou, inclusive, que este evangelho causaria divisões nas famílias. Porque, por exemplo, você prega o evangelho e alguém de uma família se converte, especialmente naquela região, naquela ocasião, quando se convertia alguém, a família se voltava contra a pessoa que se converteu. E não é incomum vermos pessoas que se convertem e a família se volta contra aquela pessoa, aquele membro que se converteu. E começa a perseguir, começa a oprimir e até mesmo expulsar de casa. Isso acontece, inclusive, aqui no Brasil. Muita gente que se converte, a família ultra-religiosa, ultra-romanista, e começa a perseguir aqueles que se convertem ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não há nenhuma novidade. A perseguição já tinha sido profetizada, já tinha sido predita. O Senhor Jesus disse que nós sofreríamos perseguição. E aí é por isso que ninguém quer pregar o evangelho, porque ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser desprezado, ridicularizado, zombado. Mas presta atenção, o Senhor, ele nos fez promessas. Ele disse que quem recebesse a ele, quem nos recebesse seria a mesma coisa de receber a ele. E quem recebesse a ele seria a mesma coisa de receber a Deus, o Pai que está no céu, melhor dizendo. Portanto, nós precisamos aprender que pregar o evangelho é uma ordem, é um imperativo, é uma obrigação de cada um de nós, e devemos ir a despeito das perseguições, das provações, porque, apesar de tudo isso, nós teremos recompensa. Quem vos recebe a mim me recebe, disse Jesus. Está no versículo 40. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, nós vamos ver, em poucas palavras, o que esse texto nos ensina para que nós possamos nos assegurar da nossa responsabilidade, do nosso compromisso e irmos pregar o evangelho a toda criatura, como nos ordenou o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver? Em primeiro lugar, nós vamos ver o primeiro motivo pelo qual o crente deve pregar o evangelho sem temer. Qual é este primeiro motivo? O discípulo não está acima do seu mestre. Lá no versículo 24 e 25 dizem assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, aqui o Senhor disse que ele, pregando o evangelho, foi perseguido. E os discípulos também seriam perseguidos. E que, portanto, eles deveriam enfrentar as feras. Porque pregar o evangelho é enfrentar feras. É claro que só vai se converter aqueles que Deus abriu o coração. Os que não forem tocados pelo Espírito Santo continuarão na escuridão, continuarão na perdição. E eles, principalmente eles, perseguirão aqueles que estão pregando o evangelho, porque eles são inimigos de Deus, porque eles são seguidores do anticristo e usados pelo diabo vão tentar desestimular aqueles que pregam o evangelho santo do Senhor Jesus Cristo.
Mas o Senhor Jesus Cristo falou, olha, o servo não é maior do que o seu senhor. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Se o mestre foi perseguido, o discípulo também. Se o senhor é perseguido, o escravo também. Então vão, preguem. É uma ordem. Eu determino, eu ordeno que vocês preguem, que vocês anunciem, que vocês falem do amor de Deus para as pessoas. Sabe por quê? Primeiro, porque esta é a vontade de Deus e vai glorificar a Deus. Segundo, porque vocês, no passado, possivelmente perseguiram o evangelho. Se não diretamente, indiretamente. Porque rejeitar o evangelho é uma espécie de perseguição, de zombaria. É uma espécie de fazer de conta que não é nada o evangelho. É uma grande desfeita. E isso já aconteceu com muitos de vocês. Portanto, vão e preguem. Vocês devem estar lembrados do apóstolo Paulo, que ele era perseguidor do evangelho. Perseguia, prendia, maltratava, surrava e não poucas vezes até matava muitos seguidores de Cristo. E aí Jesus aparece a ele e o converte e ordena que agora ele vá pregar o evangelho. E disse para ele, você agora vai saber o que é sofrer pelo amor ao evangelho. Você perseguiu, agora vai ser perseguido. E vá pregar. E Paulo obedeceu. E Paulo foi pregar e foi anunciar. E por toda parte onde ele chegava, ele era perseguido, ele era preso, ele era muitas vezes apedrejado, era muitas vezes chicoteado, apanhava em praça pública. Já parou para pensar? Amarrado num tronco e receber varadas. Ele falou que uma vez ele recebeu 39 varadas. Varadas nas costas. Não é mole, não. Não é brincadeira, não. Mas Paulo sabia que ele tinha que obedecer o seu Senhor, que ele deveria obedecer o seu Salvador, o seu Mestre, o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E ele obedeceu, pregou, anunciou, levou o evangelho por toda parte, foi instrumento poderoso nas mãos de Deus, escreveu muitas cartas para as igrejas daquela época, que inclusive viraram Bíblia. Foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus, ou um instrumento nas mãos poderosas de Deus. É como se Jesus dissesse, se perseguiram a mim, muito mais a vocês, vocês também serão perseguidos. Eles fizeram pior comigo do que com vocês. Eles me chamaram de Beelzebul. Foi isso que Jesus disse para eles. Me chamaram de endemoniado. Então, eles também farão a mesma coisa com vocês. Mas vão, preguem a si mesmo. Lá em Mateus 9:32 diz assim, ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Jesus, então, expele um demônio de uma pessoa muda, e a pessoa passou a falar. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios, é que ele é que expele os demônios. Portanto, eles chamam Jesus de endemoniado. Aí Jesus falou, eles também vão chamar vocês de endemoniados. Se preocupem não, se importem com isso não. O importante é que vocês serão recompensados, serão abençoados, serão aceitos por Deus, serão perdoados, serão lavados, purificados, serão recompensados, porque quem recebe vocês está me recebendo, e quem me recebe, recebe o Pai. Segundo lugar, segundo motivo pelo qual o crente deve pregar o evangelho sem temer, os seus inimigos serão desmascarados. Isso mesmo. Está lá no versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser
conhecido. O Senhor conhece todas as coisas. Geralmente, os inimigos são hipócritas, são dissimulados, e muitos deles não têm coragem de perseguir diretamente e perseguem de forma dissimulada, disfarçada, tentam se esconder, mas acreditem, todos eles serão desmascarados, porque é a palavra de Deus que diz que estes perseguidores serão conhecidos. Deus vai revelar. Vamos conhecer quem foram todos eles, todos esses perseguidores. Eles serão publicamente revelados e envergonhados. Os inimigos podem até matar o corpo, mas não a alma. Lá no versículo 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, nós podemos ficar absolutamente tranquilos. Nós, pregadores, todos nós somos pregadores do Evangelho, todos nós somos trabalhadores do reino, todos nós fomos chamados, estamos engajados, estamos na mesma obra, no mesmo trabalho. Nós fomos chamados por Deus, comissionados por Ele, enviados por Ele, e devemos lutar com todas as nossas forças para que este evangelho se expanda, porque se nós pararmos, se o mundo parar de pregar o evangelho, aí as pessoas vão parar de ouvir o evangelho. Alguém pregou o evangelho para ouvirmos, para nós, e nós ouvimos, e graciosamente nós fomos convertidos. Então nós devemos pregar o evangelho, porque se formos perseguidos, se eles nos prenderem, se eles até nos matarem, mas eles não podem matar a nossa alma. Eles não podem jogar a nossa alma no inferno. O único que pode jogar a alma no inferno é Deus. E Deus vai jogar a alma deles no inferno, caso eles não se arrependam, caso eles continuem na sua rebeldia, na sua teimosia. Terceiro motivo pelo qual o crente deve pregar o evangelho sem temer. Os inimigos não podem desfazer nem a vontade do Pai, nem o seu cuidado amoroso. Volte para o texto bíblico, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não temeis, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Aqui nós vemos o cuidado especial de Deus para com a natureza, para com, por exemplo, aqui tem um exemplo aqui, para com os passarinhos. E Jesus diz assim: se Deus tem tanto interesse e cuida dos passarinhos, e cuida, aí dá o exemplo, né? Cuida dos pardais, muito mais de vós. Certamente, cada um de nós já teve uma experiência com pardal, né? Pardal, vocês sabem, é praga, né? Aqui no Brasil, pardal é praga. Dá em tudo quanto é lugar, e tá em todo lugar, toda parte, suja a casa, suja o telhado e aquela coisa. E então, aí a gente imagina, pardal não vale nada, não tem valor nenhum, ninguém quer pardal nem de graça. Pelo contrário, a gente detesta pardal. Mas é assim mesmo. Aqui em casa, pardal tem assim a torta e a direita. Como as portas daqui, as janelas são de vidro, às vezes eles entram em casa, aqui dentro de casa, pensando que é tudo aberto, mas aí eles são surpreendidos com os vidros, né? Quando as portas estão fechadas e as janelas, eles entram por uma porta que está aberta e vai para sair do outro lado e não consegue, fica preso dentro de casa. Aí eu vou lá, pego e solto. Então, a palavra está dizendo que nenhum desses pardais, por menos valor que tenha, nenhum deles cairá por terra se não for da vontade de Deus. Nenhum pardal. E diz ainda que os cabelos da nossa cabeça estão contados. O que é isso, senão
graça, providência, cuidado de Deus. Não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça se Deus não permitir. O texto fala que todos os nossos cabelos estão contados. Não é que tenha um texto bíblico dizendo que os nossos cabelos, que não cairá um fio de cabelo da nossa cabeça. Mas o texto nos informa que todos os nossos cabelos estão contados, que está lá no versículo 30. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Portanto, o cuidado de Deus para conosco é maravilhoso. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida dos nossos cabelos, Ele vai cuidar de nós quando estivermos pregando o Evangelho. Ainda que sejamos perseguidos, ainda que estejamos sendo desconsiderados. Aqui no Brasil não tem perseguição física. Graças a Deus nós moramos num país livre. Portanto, você pode pregar o evangelho livremente, não tem nenhuma perseguição, porque a Constituição te protege. A Constituição proíbe perseguição ao evangelho. Ninguém está autorizado, por exemplo, de chegar numa igreja e jogar pedra, ou então invadir, ou fazer qualquer mal a quem quer que seja, se reunindo numa igreja para cultuar, ok? Então, as autoridades são obrigadas a proteger a qualquer religião que exista, não só os evangélicos, mas qualquer religião que exista. Mas em muitos países, mundo afora, o evangelho é proibido. As pessoas são perseguidas, não poucas são presas e até mortas. Até no meio da rua, por exemplo, em alguns países na África, o evangelho é perseguido. A população, às vezes, persegue um pregador do evangelho e mata em praça pública. Eu já vi alguns vídeos, eles queimando alguns pregadores do evangelho em praça pública. Os países muçulmanos, em muitos desses países, o evangelho é perseguido, os crentes muitas vezes são fuzilados. Em países lá na Ásia, as outras religiões perseguem o evangelho, muitos cristãos são mortos. Ultimamente tem sido na Índia a perseguição. Lá na Índia, os crentes estão sendo presos e mortos. Em muitos países, como na Coreia do Norte, o evangelho é proibido. Lá não é permitido ser crente livremente. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos dar graças a Deus, porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Tem uma experiência na Bíblia do apóstolo Paulo. Você encontra essa experiência no capítulo 16 de Atos. Paulo chega numa cidade chamada Filipos, começa a pregar o evangelho e aparece uma mulher adivinhadora, um espírito de adivinho. E ele vai expulsar o demônio daquela mulher. A mulher ficou lúcida e aí parou de adivinhar. Os patrões ou donos, entre aspas, né? Os senhores, a Bíblia chama de senhores, daquela mulher, ficaram enfurecidos porque começaram a perder dinheiro. Ela não adivinhava mais e não dava mais lucro aos seus senhores. E aí eles pegam e prendem a Paulo, levam Paulo para as autoridades e Paulo é preso. E diz a Bíblia que ele estava lá na prisão, ao invés de ficar chorando, reclamando, murmurando, ele estava cantando, louvando, meia-noite louvando, ele e Silas, louvando ao Senhor. E diz a Bíblia que veio um anjo e promoveu um grande terremoto, e as portas dos cárceres se abriram, e os grilhões quebraram, porque eles são presos, além de presos, ainda são colocados sob guarda e também amarrados com correntes. Tudo se quebrou. Foi realmente uma destruição. E os presos começaram a fugir. Mas aí, quando o carcereiro acorda, ele tentou se suicidar. E Paulo
imediatamente diz assim: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E o carcereiro ficou trêmulo e perguntou o que deveria fazer para ser salvo. E aí Paulo responde no versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E aquele homem se converte. Ele leva Paulo e Silas para a casa dele, ouve o evangelho, a família se converte, são batizados. Uma coisa extraordinária. Veja que recompensa maravilhosa para um apóstolo, para um pregador do evangelho. Uma família convertida, apesar da perseguição, do sofrimento pelo qual ele passou. Devemos, então, irmãos, encarar as perseguições como algo normal. Não podemos ficar alarmados e nem nos acovardar só por causa das perseguições. Aqui no Brasil, como eu falei, não tem perseguição, mas tem zombaria, às vezes as pessoas ficam ridicularizando, e por aí vai. Às vezes é um amigo, é uma familiar, é a pessoa mesmo que ouve o evangelho. Eu já tive algumas experiências. Me lembro que cheguei numa casa na cidade de Cruz das Almas, pregando o evangelho com um ancião da igreja, e nós entramos numa determinada casa, fomos em várias casas, mas quando chegamos numa determinada casa para oferecer a palavra de Deus, o dono da casa expulsou a gente de lá. Nós saímos de lá humilhados, mas nos regozijamos no Senhor. Me lembro numa outra ocasião, em Feira de Santana, cheguei e comecei a pregar o evangelho a dois senhores que estavam no meio da rua, e um deles começou a me escorraçar. Eu saí de lá humilhado, mas louvado seja o nome do Senhor. Foram muitos episódios de zombarias, de perseguição velada, mas nunca deixei de pregar o evangelho. Deus me deu a graça de sempre pregar a palavra dele todo o período da minha conversão. Já tenho mais de 30 anos de convertido. E nessa história de vida, nessa história convertido, sempre preguei o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Várias cidades saindo pregando o evangelho. Preguei, vou citar algumas cidades aqui que eu me lembre, onde eu preguei o evangelho, e todas elas sempre tive algumas dificuldades, mas também muitas vitórias. Pintadas, depois Feira de Santana, depois fui para São Paulo, foi o local onde eu fui estudar, fazer o meu curso de teologia. De lá eu voltei para a Bahia e fui pregar o evangelho, abri um trabalho embrionário, um trabalho que começou na cidade de Serrinha. Depois fui para Ipirá, depois fui para Itaberaba, voltei para Serrinha, uma outra cidade que eu não me lembro o nome agora. Depois, dali, voltei para a Feira de Santana e agora, pela graça de Deus, estamos aqui em Tucano, Bahia. Uma experiência abençoada, maravilhosa, e Deus tem me guardado, me sustentado em todos os lugares onde tenho pregado o evangelho do Senhor. Portanto, nós devemos obedecer a palavra. Para finalizar, quarto e último lugar, quarto motivo pelo qual o crente deve pregar o evangelho sem temer. O Senhor confessará os que lhe confessam e negará os que lhe negam. Versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, o Senhor está dizendo aqui que nós temos a promessa de que nosso trabalho não é vão. Os que creem em Cristo, aqueles que o Pai o elegeu, Cristo o confessará diante do Pai. Os que confessam, os que pregam o Evangelho, os que professam Jesus, Jesus recompensará confessando diante do Pai. Agora, aqueles que negam,
Aqueles que se negam a confessar Jesus publicamente e o Pai também, Jesus o negará diante do Pai. Nós precisamos, amados irmãos, pregar fielmente a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscita, chama, convoca os discípulos e dá a seguinte ordem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 28. O Senhor, então, ordena, determina que os seus discípulos preguem o evangelho, discipulem. Olhe, preste atenção, comece lendo a Bíblia para alguém, um vizinho, um amigo, um parente. Comece talvez você não tenha muita experiência, mas comece apenas, se você manda um texto bíblico para alguém, já é uma maneira de evangelizar. Fale, testemunhe da sua fé, fale o que foi que Deus fez na sua vida. E você vai ter uma experiência maravilhosa, e você vai ser recompensado com a conversão das pessoas. Convide, por exemplo, alguém para ir à igreja, já é uma maneira de se pregar o evangelho. Agora, o que não pode é cruzar os braços. O que não pode é ficar indiferente, como se você não tivesse incluído naquela ordem de Jesus para pregar o evangelho. Preguemos o evangelho, meus irmãos. Anunciemos as boas novas de salvação. Nada de comodismo. Vamos acordar, vamos obedecer o ID de Jesus. Tem muita gente aí que precisa ouvir o evangelho. Tem muita gente ainda que vai ser salva. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. O Senhor ordena que preguemos o evangelho. Enfrentamos obstáculos por causa dos inimigos de Deus. Não podemos deixar de confessar o Senhor publicamente. O Senhor nos recompensará. Ele disse que vai nos recompensar. Conforme está lá no versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que Deus nos dê coragem, intrepidez, determinação para pregarmos o evangelho. Que Deus nos ajude para que nós possamos corajosamente anunciar o evangelho santo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Aplique em nosso coração e tenha misericórdia de nós para que nós possamos pregar o evangelho do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Que o teu povo seja, Senhor Deus, despertado para a pregação do evangelho. A despeito das perseguições, das zombarias, das provações pelas quais passamos, nós vamos pregar o evangelho com a ajuda do teu Espírito. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Nós oramos pedindo esta unção poderosa, o poder do Espírito Santo, para pregarmos o evangelho santo do Senhor. Nós oramos gratos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.